O que as manifestações de 7 de setembro têm a ver com o PIB do Lula, que segundo ele mesmo não é grande, mas é bom? Curioso como essa frase veio automático para ele. E tem a ver com a demissão do Silvio Almeida, ex-ministro de Direitos Humanos, não porque acusa-se que ele cometeu assédio sexual, mas porque ficou público. Essas três coisas têm uma conexão, vamos conversar. Primeiro, manifestações de 7 de setembro. Eu tava lá, tava no caminhão do Costa, com toda a galera do Novo lá e tudo mais. Não fui no caminhão principal, óbvio, porque pô, todos figurando a grande lá, que eu ia fazer lá, né? Não ia ter nada a ver. E dei uma grande volta na manifestação, conversei com bastante gente. E em contraste ao 7 de setembro do Lula, que foi um deserto completo, completamente. O 7 de setembro do Lula não foi ninguém. Ele até convidou o Xandão lá pra fazer um gesto. Foram manifestações grandes? Sim e não. Tinha uma certa sensação ali dentro. Ocuparam completamente 8 quadras, completamente 8 quadras, depois tinha mais várias difusas ali. A USP falou que tinha 50 mil pessoas, o que significa que devia ter alguma coisa tipo 100, 150, talvez mais. Que é a sensação que eu tinha. Ali tinha qualquer coisa, o cento e alguma coisinha, mil pessoas. E tinha uma sensação mesmo durante de que, assim, tá grande, tá. Mas não devia estar maior. Eu entendo isso, eu entendo e eu concordo. Eu acho que faltou força pra gente mandar uma mensagem forte contra a censura do Alexandre de Moraes, contra tudo isso que tá acontecendo no Brasil. Eu acho que isso tem algumas causas diferentes. Eu acho que definitivamente estar agora mais num ciclo eleitoral e você ter candidatos indesejáveis subindo lá no trilho. O Nunes tá subindo lá. Entendeu? Não motiva ninguém. Eu acho que o Bolsonaro ter falado pra galera, não vamos levar cartaz, não vamos fazer coisa, né? Peraí, eu acho que isso deu uma brochada no pessoal um pouco. Mas mais que tudo, eu acho que isso foi uma manifestação da direita, que não conversou com o centro. E assim, a gente precisa trazer o centro de volta se a ideia é ganhar em 2026. Especialmente se a ideia é aumentar o número de deputados federais, de senadores, de prefeitos da direita nos anos a vir. Obviamente eu gostaria que fosse de libertários, eu gostaria que fosse de liberais, mas na situação atual de Brasil, gente, vamos entender que existem prioridades. Tipo, tem várias figuras da direita que eu tenho discordâncias, mas a gente tem que entender que a prioridade agora é outra, né? Sabe, depois eu vou ter que debater com os caras. Minha câmera tá bem enquadrada, não. Depois eu vou ter que debater com os caras outras coisas, mas vamos ter um senso de prioridade, né? Eu acho que faltou uma discussão assim de. Tá tendo censura no X, perseguição contra certas figuras, muitas delas não muito populares. Não tô dizendo que tá certa a perseguição, mas eu tô dizendo que são figuras que muita gente olha e fala, por que eu vou me interessar por esse ou aquele? Tá tendo censura do X e tal. Tá, mas como é que isso afeta a sua comida na mesa? Como é que isso afeta a geração de emprego no Brasil? Como é que isso afeta o brasileiro médio, que não tá muito preocupado com o Twitter? O Twitter tinha os seus o quê? 20, 30 milhões de usuários, alguma coisa assim? Ok. Mas e a pessoa que tá preocupada em pagar o aluguel semana que vem? Por que ela deveria se preocupar com isso? A gente precisava ter feito a conexão de... E eu acho que não que tá perdida a oportunidade. Isso aqui eu percebi depois e eu posso fazer. A gente precisava ter feito a conexão que, olha, é o seguinte. Quando você faz censura, fecha a conta de empresa de Starlink do Elon Musk e tudo mais, né? Vai lá e congela tudo isso. Isso afasta investidores, isso afasta empregadores do Brasil. Isso afasta a geração de emprego do Brasil. Isso aproxima a gente com ditaduras que sofrem sanções muitas vezes. Venezuela, Irã, Rússia, que estão empobrecendo por causa disso. Então esse tipo de comportamento, no longo prazo, tira comida da população. Falta essa conexão. Outra também que importa muito importa para muita gente, eu acho. Importa não só para uma elite que está preocupada mais com essas coisas assim, mas tem um senso de orgulho assim. Isso aqui nos torna mais párias internacionais. Quer dizer, vamos lá. Estamos passando pano para a ditadura na Venezuela. Estamos nos alinhando com ditaduras. Venezuela, Irã, Rússia, entendeu? Estamos indo para cá com esse pessoal aí, ok? Aí agora nós vamos virar censurador também.
Isso torna o Brasil uma vergonha internacional. Isso vai afastando o Brasil de mercados como a União Europeia. Isso vai afastando o Brasil dos Estados Unidos, que são um mundo desenvolvido, que são um mundo rico, que podem ajudar a gente a sair dessa situação. Como é que nós vamos sair da pobreza? Outra pauta também que eu acho que tá faltando. Como é que nós vamos sair da pobreza aqui no Brasil se a gente vai ficar amigo da Rússia, do Irã? Vamos ver o que importa, a pistache do Irã. Então, pistache é bom, mas enfim. De Venezuela, de Cuba, qual que é o plano aqui? E isso funcionou, gente. Notem que são argumentos que o PT fazia. Por que o PT fazia esses argumentos? Porque eles funcionam. Porque o PT sabe que eles não precisam falar com a esquerda já está com o Lula, eles precisam falar com o centro, falar o Bolsonaro com as queimadas na Amazônia faz a gente ser uma vergonha internacional. Muitos brasileiros que estão até, sei lá, não ligam muito pra Amazônia, eles falam, mas a gente passar vergonha é ruim, né? Isso aí é um argumento que parte é aquela elite paulista ali, jardim paulista, que vai pensar assim, nossa, mas o que a França está achando de nós, ou não é só? Mas eu acho que muita gente também olha e fala, pô, mas que vergonheira, cara, que é isso? Acho que faltou essa conexão. Acho que a gente falou muito sobre o que importa pra gente, mas não pros outros. E isso na política é um erro, e isso, especialmente em ano eleitoral, é um erro. Mas em uma outra boa notícia, uma coisa que eu só fui perceber hoje também, lições, não só a gente passou de 100 mil reais na vaquinha, isso aí foi anteontem, eu acho, mas aqui eu também tive uma lição. Eu fiquei olhando muito pro valor e eu esqueci de olhar pra vocês. Aqui eu peço desculpa mesmo, cara, É que eu sou muito cara de dados, assim, aí eu fico olhando e eu não vi que eu sou a maior doação vaquinha de vereador do Brasil em número de doadores. Ainda tem uma maior do que a nossa, que eu quero passar ainda. E a única que tem mais doadores que eu é a do Boulos, que tem 1.100. Mas é um candidato a prefeito, com projeção nacional, com o Lula apoiando. E ele tem 1.100 doadores. Eu tenho 920. Então, assim, gente, só queria agradecer a vocês. Assim, eu tive um lançamento de campanha agora, 6 de setembro também, e é um pouco surreal pra mim, assim, eu não vou mentir não, assim, olhar um monte de banner com a minha cara e tudo mais, um monte de gente falando que vai votar em mim, eu fico tipo... É sério isso? Vocês não estão... Não é brincadeira não, né? Não é... Não, porque se alguém chegar assim e falar, não, é brincadeira, eu vou ficar... pode ser. Ainda é surreal pra mim um pouco, eu acho que eu nunca vou acostumar com isso, mas obrigado. Isto posto, o PIB do Brasil. Eu achei curioso como o Lula soltou essa frase aqui. O PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024 e a esquerda inteira saiu voando com isso. Meu Deus, olha só, a economia tá funcionando. Vocês da direita e fascista ficam falando que o Lula está quebrando o Brasil. Olha só, o PIB cresceu. Vamos ter um senso de proporção? Se a gente crescer isso aqui, aliás, na comparação com o segundo trimestre de 2023, o PIB cresceu 3,3%. Não, ok, não, legal. A Índia tá crescendo... Cadê? 8. A Índia tá crescendo 8. Mas é porque a população tá crescendo. Não tanto assim. Não tanto assim. Mas eles têm... Cara, a Índia tem níveis de corrupção graves. Eles têm um nível de endividamento grave. Eles têm vários outros problemas muito similares ao Brasil. E eles crescem 8. E a gente tá aqui... E a esquerda tá aqui soltando foguete que eles cresceram 3. E vamos perceber uma outra coisa aqui. O déficit do Brasil está em 1,1 trilhão de reais. Essa é a notícia um pouquinho antes. Então, o que aconteceu? Em um ano, nós subimos a nossa dívida em 1,1 para aquecer 3,3. O PIB nominal do Brasil é 10,9 tri. Se você fizer a conta, esses 3,3 aqui, a gente adicionou 360 bilhões de reais na economia. A gente tomou emprestado 1 trilhão e 100 para adicionar 360. Então vamos lá, 360 dividido por 1 e 100. 100, vamos fazer a conta certinho. 32% de eficiência. Se a gente continuar crescendo desse jeito, a gente quebra. Não é uma frase engraçada de se dizer? Se a gente continuar crescendo desse jeito, a gente quebra. Porque a nossa dívida está crescendo muito mais rapidamente do que a nossa produção de riqueza. E aí que a gente precisa lembrar o que é a estatística do PIB. O PIB não é
o crescimento de salário das pessoas. Não é o crescimento de produtividade das pessoas. O PIB é o crescimento de gasto. Ele é o gasto público do governo, ele é o gasto privado, que muitas vezes o gasto público gera um gasto privado. Tá. O saldo da balança comercial e investimentos. Então, se você abrir um déficit como isso aqui, se você tomar um monte de dinheiro emprestado e gastar mais, o PIB cresce. E se você for pensar como uma empresa, o que está completamente errado para Estado, o Estado não é uma empresa, mas se você for pensar como uma empresa, você fala assim, não, pera, eu subi a minha dívida em R$1 milhão, mas com isso eu comprei maquinário, papapá, e agora eu consigo subir o meu lucro mais do que o custo de pagar a dívida. Tudo bem. Você está tomando dinheiro emprestado para crescer. Agora, se você toma dinheiro emprestado e cresce menos, você tem um problema. Porque cada unidade de crédito que você toma piora. E isso é uma coisa que economistas observam em países em desenvolvimento que varia um pouco. Mas quando você passou ali de 70% de dívida PIB, e o Brasil já passou disso, cada dívida a mais atrapalha o crescimento do seu país. E essa é a situação que nós estamos. Então eles estão comemorando isso aqui. Mas eles esquecem, por exemplo, que isso aqui teve um custo. Inclusive, teve um jornal que me chamou para dar um comentário sobre isso. É engraçado como as pessoas esquecem menos de um ano. Virada do ano, é lançado pelo governo um programa de 17 bilhões de reais em incentivos para a indústria automotiva. Então eles vão ter isenção de impostos de alguns impostos até 2028, imposto é roubo, sempre lembrando, mas custou 19 bilhões de reais. Nós estamos em superávit no Brasil? Não, nós estamos num déficit violento, ou seja, isso será pago com dívida. E essa dívida será paga com juro. Então esse crédito vai sair da economia. Entenderam? Porque qual que é o dinheiro que existe para o governo tomar dívida? O que as pessoas já economizaram. Mas esse crédito que as pessoas já economizaram podia ser para, por exemplo, financiar um carro. Então o que acontece? O governo vai tirar esse crédito da economia, colocar nos cofres dele para compensar fazer o programa de carros. Vocês entendem que é um jeito muito complicado de fazer uma coisa de um jeito menos eficiente do que poderia ter sido feito? E que por mais que direcione esse dinheiro aqui para o setor automotivo, isso significa que alguém vai ter que pagar essa conta? Porque se a gente então tá tirando, se o governo então tá tirando esse crédito que está disponível para colocar para o setor automotivo, ele vai faltar em outro lugar. Então no setor automotivo vai ficar mais barato e daí sim, por isso tem a foto do carro, o setor automotivo vai explodir no Brasil, crédito, financiamento, blá blá blá. Tá, mas e os outros? E as outras coisas que dependem de crédito? E aí a gente precisa lembrar que a taxa de poupança no Brasil é a mais baixa para o terceiro semestre em 5 anos. Só perdeu para 2019, quando a gente ainda estava se recuperando. Muita crise, um monte de coisa acontecendo ainda, cara. Que foi duro. Então, assim, as pessoas estão poupando mais? Não. Ah, mas taxa de poupança embaixo tem a ver com investimento em alta. Nós estamos reduzindo a nossa taxa de poupança, nós estamos reduzindo o estoque. Ah, mas está sendo investido. Está sendo investido? Tá indo? Como é que tá isso? Tá dando retorno? O estoque de poupança tá caindo, as pessoas não estão poupando mais, não tá sobrando, porque o custo de vida tá subindo, a inflação está subindo, os salários das pessoas não estão subindo. Por quê? Porque, além de aumento de impostos, além disso, além de a gente perder investimento no Brasil, porque o Brasil fica lá, porque o Xandão fica censurando gente, porque a gente fica alinhando com ditaduras e isso afasta investimento, importante fazer essa conexão, o salário das pessoas não está subindo porque a produtividade não está subindo. Nós estamos contratando novas pessoas, o desemprego caiu um pouquinho? Caiu um pouquinho. Agora, nós estamos contratando pessoas com salários bons, salário que você pode construir uma família, subir na vida, comprar um imóvel, alguma coisa assim. A pessoa está pegando emprego daquele jeitão, né? De novo, cara, gente, eleições. Vamos lá. O desemprego tá caindo, o Brasil tá crescendo. Tá, mas e você? O brasileiro médio. Você conseguiu um emprego isso aqui, mas tá um emprego bom, tá fácil, tá passeio. Que emprega, tá sentindo que tá tudo bem? Essa é a sensação que você tem? Então é importante perceber essas diferenças aqui. Isso aqui vai ser pago
para o setor automotivo, aí o setor automotivo cresce, claro, porque se você desse... Mano, se você dá 19 bi de crédito tributário pra alguém, o cara não cresce, pô, aí é pra mandar prender todo mundo, né? Mas não é possível. Então entendam que existe uma grande ilusão por trás desse crescimento aqui que não é sustentável. O Brasil não está virando um grande hub de investimentos. O Brasil não está virando uma grande estrela de investimento internacional. A gente não está desenvolvendo tecnologia, a gente não está aumentando salários, a gente não está investindo nos nossos parques industriais. A gente está vivendo de crédito, a gente está tomando dinheiro com a agiota, indo tomar umas no fim de semana e se sentindo bem. E isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência que isso não é sustentável. Claro, o governo Lula não tem nenhuma outra alternativa, isso aqui é a única coisa que eles sabem, mas isso vai ter consequências no médio a longo prazo, o que me leva à conexão com o Silvio Almeida. Porque perceba uma coisa, eu achei que essas manifestações foram menores do que elas poderiam ser. Então ainda tem tá faltando alguma coisa. Porém o Lula também do outro lado tá vazio, né? Em boa parte por causa disso. Eu soltei um Reels também quando isso aqui estourou, que eu falei, gente, mas por que é surpresa? Vamos lá. O Silvio Almeida não foi demitido porque teve denúncias de assédio sexual. Segundo essa matéria aqui da Cruzoé, segundo a reportagem da UOL, o diretor-geral da Polícia Federal já sabia desde o início do ano que isso estava acontecendo. E ele é próximo de Lula. O Lula sabia? Ou o diretor da Polícia Federal não repassa para o presidente da República denúncias gravíssimas sobre os seus ministros? E se não repassa, aliás, isso aqui é uma ideia para os deputados. Convoca o diretor-geral da Polícia Federal para prestar explicações. Diretor, você sabia? Você sabia? Porque vai ter vítimas que vão aparecer que vão dizer que você sabia. Você sabia? Você falou pro Lula? Não, não falei. Ah, então você não costuma, não é do seu feitio, repassar essas informações críticas pro presidente da República. Não. O que mais que você não tá repassando pra ele? Porque já tem um ministro também respondendo inquérito por corrupção. Já tem. Que mais que você não tá repassando? Só pra gente saber. Você não pode escrever num bilhete aí e derrubar aí só pra gente saber? Tem que ter esses constrangimentos. Então, assim, era sabido pelo governo, ainda não podemos provar se o Lula sabia. Eu não sabia. Mas aparentemente era sabido pelo governo que isso acontecia. Então ele não foi demitido porque ele assediou sexualmente pessoas. E moralmente acusa-se também. Mas é porque ele foi pego. Então o que é... E isso não deveria surpreender as pessoas, porque assim, o Lula já abandonou indígena, já abandonou LGBTs, já abandonou a Amazônia, Serra tá tudo pegando fogo, já cortou Bolsa Família, já cortou coisa de gasto social. Todo mundo ele abandonou. Então assim, ele abandonou as mulheres também. Pô, que surpresa, né? Uau! Mas isso aqui vai tirar uma grande energia da esquerda. Porque a esquerda sabe disso aqui. Eles disfarçam, eles ficam quietos. Mas eles sabem disso aqui. Eles sabem que o Lula sabia. No coração deles. Não tô dizendo que isso objetivamente aconteceu. Tô dizendo que, assim, muita gente que é de esquerda, que votou no Lula, vai olhar pra isso aqui e pensar, porra, cara, ele sabia e ficou quieto. Esse cara vai continuar votando no Lula? Vai. Mas ele vai fazer campanha? Vocês entendem a diferença? Vamos voltar pra cá. Eu acho que ainda falta pra direita puxar muita gente, falar com a população geral e trazer essas coisas de economia, trazer essas coisas de como que isso afeta o teu prato de comida, como isso afeta o teu emprego, como isso afeta o teu futuro, você ter uma casa, você ter um lar. Porque a esquerda fala disso, o Lula fala disso, porque eles sabem que é isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer se desenvolver, o brasileiro quer enriquecer. O brasileiro já desistiu da noção de que políticos não vão ser corruptos. Essa é a realidade, não tô dizendo que eu concordo com isso. Estou dizendo que é a realidade do brasileiro médio. O brasileiro médio acha que todo político é corrupto. Ok? E todo mundo que é candidato já vamos panfletar na rua sabe o que é isso. Eu vou panfletar para as pessoas como candidato e eles falam, você é um bandido. Eu falo, não. Inclusive eu odeio os caras, eu odeio político, eu odeio mais. Mas
E aí a galera me buga e eu consigo conversar com elas, mas o brasileiro ele tá olhando para esse desenvolvimento econômico, ok? Por isso que o Lula fica manchetando isso aqui. Um, então, voltando para cá. O que falta para a direita? Puxar essas coisas de desenvolvimento econômico e conversar com o centro. Essas coisas da imagem do Brasil, essas coisas. E o Lula conseguiu fazer isso na eleição passada. Só que agora o que está acontecendo? O que a gente consegue sentir claramente na esquerda? O pessoal broxou. Eles falam, porra, a gente foi, defendeu o Lula, e fez não sei o quê, fez não sei o que contra o Bolsonaro, pô, ele abandonou todo mundo e agora ele abandona as mulheres. Eles vão continuar votando? Vão. Mas eles não vão fazer aquela campanha pro Lula em 2026. Eles vão se engajar menos nas eleições de deputados federais, de senadores por causa disso? Provavelmente. Então, por mais que seja um voto silencioso, envergonhado, ele não vai atrair novas pessoas. Então, galera, tem um pessoal dando sopa. Eu acho que em parte a derrota de 22 foi porque faltou conversar com essas pessoas. Eu acho que o Bolsonaro fez uma campanha muito para ele ali, e não pro eleitor mediano. Tem milhões de pessoas que estão ficando órfãs do lulismo por perceber. Ele cagou pros indígenas. Cagou pras mulheres. Pô, ele foi lá fazer aliança com o Irã, cara. Se uma mulher no Irã não usar um paninho certinho na cabeça, ela pode ser presa, estuprada e morta. E o Lula tá lá apertando a mão dos caras. Ele foi lá lamentar a morte de terrorista do Hamas. A comunidade judaica inteira olhou pra isso e falou, mano, que... Ele abandonou todo mundo. E essas pessoas estão querendo que alguém chegue e converse com elas. Se a gente só ficar falando do 8 de janeiro, se a gente só ficar falando mal do Xandão, que merece, tá? Mas não falar disso aqui, mas não falar do que a gente poderia ser, mas não falar que nós vamos... que a direita é quem vai de fato trazer prosperidade pro Brasil, enquanto o Lula vai roubar, vai enganar minorias, e vai envergonhar o Brasil internacionalmente, e vai afundar a gente em dívida só pra ajudar os amigos dele. Enquanto a gente não conseguir comunicar isso, cara, desculpa, a gente vai continuar perdendo 48-52. Porque eles vão conseguir fazer essa meiuca e levar. Agora, eu não sou do feitio da cabeça de ficar esperando que os outros resolvam as coisas. Não é quem eu sou. Eu acho que essa direita, sei lá, vamos dizer ali, mais PL, mais ali, eu acho que eles vão sacar isso. Com todo respeito, não. Então tem uma janela para libertários aqui. Tem todo um monte de gente que tá puto com isso, mas também quer ouvir os resultados de como isso vai ajudar a vida deles, especialmente nas coisas mais imediatas. Tem gente que quer essa defesa de minorias, que quer ajudar as pessoas mais pobres e cai no discurso de esquerda porque é boba. Não é socialista, é bobo. Ele só não entendeu. Não teve alguém que chegou ali pra explicar. A gente precisa chegar pra eles e falar como é que nós vamos proteger as mulheres, como é que nós vamos melhorar a vida das mulheres. Vou fazer regularização fundiária e facilitar empreendedorismo e facilitar abrir uma empresa e ter renda e tudo mais, porque a mulher, quanto mais renda ela tem, menos ela sofre violência doméstica. Que tal? Eu não tô... É estatística. Que tal falar assim, olha, a gente precisa de fato proteger as minorias sim, por isso que eu sou a favor do armamento. Duvido alguém ir lá ser homofóbico, falar umas coisas não sei o que pra um casal LGBT, quando eles estiverem com uma pistola na cintura. Vai lá, fala. O cara vai rapidamente descobrir o sentido de respeito. Fala, como é que a gente pode ajudar o desenvolvimento econômico e inclusão de negros no Brasil? Regularização fundiária. Porque o Brasil tem metade das suas propriedades urbanas irregulares, isso afeta desproporcionalmente a população parda e negra, a nossa proposta é dar moradia, dar o terreno da casa deles, dar a dignidade de o seu é seu, que é aquilo que foi negado por você por 1, 2, 3, 4 séculos. Nós vamos finalmente dar isso para você e dar as condições para você crescer o seu próprio futuro sem ficar dependendo de um político, sem ter que ficar se ajoelhando pra alguém. Qual que é a dificuldade, bicho? Isso é um discurso libertário. É isso que a gente precisa aprender, eu acho que com a conexão disso aqui tudo, e é isso que eu tô aprendendo a fazer agora em campanha mais claramente. Não acho que eu vou decodificar esse troço agora nessa campanha ainda. É um aprendizado muito grande.
Mas fica esse chamado aos libertários, liberais, todo mundo que quer defender liberdade. Cara, ó, a demanda tá aqui. E a gente precisa responder a isso. Por esse vídeo é isso.